Vamos lá, fazendo aqui o repórter, né? Diretamente de Tubarão aqui, Gabriel Amaral. Vamos embora falar um pouquinho das notícias do Fluminense aqui no Raiz Tricolor. Tubarão, Santa Catarina, cidade próxima aqui a Criciúma. A gente parou para almoçar na volta depois desse empate entre Criciúma e Fluminense no Heriberto Wilson. Primeiro ponto do Fluminense no Campeonato Brasileiro fora de casa. A gente está partindo para Florianópolis, de onde sai o nosso voo daqui a pouco, no final da sexta-feira, voltando de mais uma cobertura pertinho do Fluminense. Deixa o like aí embaixo se você gostar desse vídeo, se inscreve aqui no canal para dar aquela moral e vamos embora com notícias sobre mercado, animado inclusive o mercado, tá? Estamos falando de Kevin Serna, atacante que jogou pelo Aliança Lima contra o Fluminense, nos jogos tanto do Peru, ele fez o gol, né, contra a equipe do Fluminense, o gol único da equipe peruana, fez gol também no jogo do Maracanã em que a gente ganhou, e segundo o Marcelo Merizaldi, que é um repórter peruano, que cobre também mercado da bola, até conheço ele, já troquei uma ideia ali também com ele quando teve os jogos, né, para poder entender mais do Alianza Lima, ele entender mais do Fluminense, ali para as partidas. Ele trouxe uma informação de que nos últimos dias a venda de Kevin Serna para o Fluminense começou a ganhar corpo. A operação gira em torno de 2,2 milhões de dólares. Não está fechado, mas a chance é concreta. No post dele fala em 2,2. Na verdade, o post dele fala mais especificamente em 2,2 milhões. Não explicita que seria de dólares. Pode ser também que essa venda seja em 2,2 milhões de soles, né? Ele não coloca no Twitter dele. Até enviei mensagem para ele, mas como a gente não teria muito tempo até essa situação aqui, a única parada que a gente tem aqui em Tubarão, para poder, então, fica esse registro, 2,2 milhões, que podem ser 2,2 milhões de soles, o Nuevo Sol é a moeda lá do Peru, e que tem uma cotação um pouquinho acima do real. Então, 2,2 milhões de soles, por exemplo, seria algo em torno ali, fazendo de cabeça agora, por volta de 3 milhões de reais. Então, pode ser, novamente, não esclareci ainda, vou esclarecer com ele para trazer essa notícia. Se são 2,2 milhões de soles, daria em torno de 3 milhões de reais, ou são 2,2 milhões de dólares, que aí esse valor daria mais de 10 milhões de reais. O Kevin Serna tem 26 anos, é um atacante, como eu falei, teve um certo destaque contra o Fluminense. Ah, Gabriel, o que ele fez depois disso? Praticamente nada, porque o Alianza Lima não está jogando, eles estão em intertemporada, né? Por lá, a temporada para no meio do ano, é o mundo sem estaduais, né? É assim que normalmente funciona. Então a situação é essa, o Fluminense está em busca de um atacante no mercado. Particularmente, eu acho o Serna uma opção até meio óbvia. Ele é colombiano, tem 26 anos e passou por equipes minúsculas de Portugal até Perafita, Cerzedo. No futebol paraguaio, que é onde ele acabou tendo um pouquinho de destaque antes de ir para o Peru, ele passou pelo Sportivo Luquenho, que apesar de ser um clube que tem uma boa relação com o Fluminense, é um time bem pequeno também do Paraguai. E lá no futebol peruano passou além do Los Chancas, que também é um time minúsculo, jogou também no ADT, que eu confesso que não conheço. De lá é um time do campeonato peruano, que eu tenho um escudo muito parecido com o Sporting Cristal, mas eu não conheço e está no Alianza Lima. Nessa temporada. Foram 22 jogos, 3 gols e 3 assistências, sendo que desses 3 jogos em que ele marcou gols, 2 foram contra o Fluminense e 1 contra o Atlético Grau, pelo Campeonato Peruano. É um atacante de lado, é um atacante de velocidade, a gente viu. Ele é meio um John Arias, não no sentido da forma como joga, mas no sentido de posição. Se você procura registros dele pela internet, você vê que ele é meia. Contra o Fluminense ele jogou de segundo atacante. O John Arias também, você procura registros, ele vai falar que é meia, mas a gente sabe que ele joga também muito aberto, joga um pouquinho mais atrás. Então Kevin Serna é esse cara. Não acho que seja uma boa opção. Acho que o valor nesse caso importa muito, saber em qual moeda a gente está falando. Porque se a gente estiver falando de um jogador que está vindo por 10 milhões de reais, desculpa, não faz o menor sentido essa contratação. Para um jogador de 26 anos que não tem qualquer experiência. Num futebol de um nível minimamente alto. O Alianza Lima foi eliminado na primeira fase da Libertadores e se bobear, eu não fui conferir aqui, mas pelos times que ele jogou, provavelmente foi a primeira Libertadores que ele jogou, com 26 anos, um jogador colombiano. Do outro lado, se a gente estiver falando de 2,2 milhões de soles, né, como eu falei, daria cerca de 3 milhões de reais, é uma aposta com risco muito alto. A gente está contratando praticamente um Lelê colombiano, é mais ou menos isso. E talvez o Lelê até tenha uma facilidade maior justamente por ser brasileiro, né?
Então, não é um negócio que, eu tava doido pra que acontecesse. Não, não é. É um atacante que de fato jogou bem contra a gente, mas parece que foi um brilho maior. Obviamente interessa ao Alianza Lima também essa venda, e eu não fui conferir aqui com o Marcelo se essa notícia também, de repente, se ele fala ou não fala, nessa notícia veio de lá. Provavelmente pode ter havido alguma consulta. Agora, para sair com valores, das duas uma. Ou o Fluminense já negocia, ou então é o valor que o Alianza Lima quer soltar no mercado, justamente que acha que o Kevin Serna vale. A respeito de salário, acho que não deve ser um drama tão grande, né, nesse caso, porque é um jogador que o futebol peruano não paga tão bem assim, então o valor aqui pro Brasil já seria um aumento muito grande. Sobre salário, matéria do Marcelo Neves falando sobre Rigoni. Tem duas coisas travando a situação de Rigoni no Fluminense. Que coisas são essas? Primeira, salário. Segunda, tempo de contrato. O tempo de contrato a gente já sabia, tinha sido publicado na Itatiaia, e o Marcelo Neves também confirmou lá no GE, de que 2 anos, 3 anos. É basicamente isso. O Fluminense quer 2 anos, o Rigoni quer 3. Outra situação que está travando também, e essa é exclusiva lá do GE, é de que salário. O Rigoni está querendo um salário maior do que o Fluminense está oferecendo. E é isso que eu falo sempre para vocês. Não se enganem. 99,9% dos jogadores não tá nem aí para a situação de clube e querem mais usufruir do serviço do que o clube pode oferecer, do problema do clube. O Rigoni tá se metendo numa, com isso vazando, dele já chegar, meu amigo. O cara já chega numa fase ruim do time. Ele já não é uma contratação incontestável, né? Tá longe disso, inclusive. E ele ainda chega querendo mais tempo de contrato e mais salário. Esse cara tá se prejudicando. Porque ele chega já sem contar com o apoio da torcida. Se ele jogar bola, todo mundo ignora salário, ignora tudo. Mas ele chega já com essa bomba aí, meu amigo. Ele com a galera pegando no pé do cara e tal. Lembra um pouco até o que eu falei de Cris Silva. Eu falo, cara, Cris Silva, quando ele chega, não importa se ele joga bem ou joga mal, ele já vai chegar com pressão. Porque ele é um lateral desconhecido de 28 anos, acho que ele tinha na época que ele chegou, 27, 28, que custa 10 milhões de reais, pô. Então ele já vai chegar com essa pressão gigantesca em cima dele. E é um pouco do que o Rigoni também vai ter, óbvio. O Rigoni já é mais experimentado do que o Cris Silva, mas a gente já tá sabendo dessa situação toda do Rigoni, de salário, de tempo de contrato, dá a impressão de que o cara só quer vir para ser rebaixado e ferrar o time mesmo, assim, no sentido financeiro do time. Tão desesperados? Então paga mais aqui pro pai, dá minha aposentadoria aqui praticamente, enfim. A situação que tem também em relação ao Fluminense, que é importante, de informações básicas que eu acabei não comentando aqui. Calegari no Famalicão. Deu uma travada a negociação por conta das novas regras de imigração que está pintando lá em Portugal para brasileiros. Por sinal, o público português não está muito feliz com os brasileiros por lá. Está rolando uma onda lá de proibição, de regulamentar um pouco mais severo a imigração brasileira para lá. E o Calegari pode ficar fora do Famalicão. Era uma negociação que estava em andamento. Essa notícia é do Record lá de Portugal. Cariacica, Vasco e Fluminense confirmado para o estádio Kleber Andrade no sábado, dia 10 de agosto. Esse jogo ainda não está marcado pela CBF, mas a gente sabe que vai ser no sábado, porque o Fluminense joga na terça, possivelmente em Curitiba, contra o Grêmio. Isso até dificultou a nossa logística do Jornada, porque a gente vai no domingo cedo para Curitiba, a gente não sabe ainda como é que vai fazer para estar lá em Cariacica, porque a gente contava de que esse jogo fosse no Rio de Janeiro. O Vasco também tentou fazer o jogo em São Januário. Diferente do que fez nos anos anteriores de levar o jogo para o Engenhão, o Vasco tentou o jogo em São Januário. O BEP obviamente proibiu, não tem condições hoje de ter um clássico em São Januário da maneira como é Fluminense e Vasco e Flamengo e Vasco. Proibiu o jogo por lá, o Vasco vendeu o mando para Kleber Andrade. Vamos ver como vai ser lá no Kleber Andrade, tá? Porque os jogos que a gente viu lá, nunca viu torcida dividida. Sempre viu dar uma arquibancada para 50-50. No Grêmio e Botafogo teve uma divisória, mas ali ficou meio que 80-20. Mas é meio óbvio de que Grêmio e Botafogo é uma coisa, Fluminense e Vasco é outra coisa. Vamos ver como é que vai ser essa divisão de torcidas, que no primeiro turno o Vasco teve direito a 10% da carga de ingressos no Maracanã. Eu tenho medo de que se faça torcida única lá, com liminar, com não sei o quê, depois isso se torne comum aí de torcida única em clássico. Acho que é a coisa mais ridícula que existe. É isso. Acho que essas são as últimas notícias do Fluminense. O Fluminense já chegou no Rio de Janeiro. A gente não tem a programação do Fluminense nesse final de semana. O Fluminense, quando divulgou, na última segunda-feira, divulgou tudo escrito a programar, né, por conta, acredito eu, por conta do jogo contra o Cuiabá. Então, possivelmente, se não informaram nada, deve ter folga agora, porque esse jogo contra o Cuiabá não sendo adiado, mas o jogo do Atlético Paranaense foi
Fluminense deve voltar a treinar aí algum dia desse final de semana, porque a gente não sabe ali, o Fluminense não informou. Beleza? É isso. Provavelmente no próximo vídeo eu já vou estar diretamente de casa, né, nesse final de semana sem jogos do Brasileirão. Valeu, um abraço pra galera aí de Tubarão, também aqui de Santa Catarina. Não sei se tem tricolor aí que me assiste que é de Tubarão, com certeza tem tricolor em tudo quanto é lugar, né? Tamo junto, deixa o like aqui embaixo, não esquece não, se inscreve aqui no canal. Até a próxima, valeu!